Hey, seres humanos, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta para falar sobre a nossa experiência como professor. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco de como foi a minha primeira experiência em sala de aula como professora responsável por 10 turmas ao mesmo tempo. Para quem não me conhece, eu sou Morgana, sou professora de História e esse aqui é o Histórias de Noah, onde a gente tem esse cantinho todo especial para a gente conversar um pouco sobre as nossas experiências como professores. Então roda a vinheta que a gente já começa. Hey, gente! Então é isso, o vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco, vamos fazer quase uma análise de terapia aqui do que eu lembro do que foi a minha primeira experiência como professora em sala de aula. Para quem viu o último vídeo que eu fiz sobre esse assunto professores, que tá aqui nos cards, vai saber que eu tive muita dificuldade em sala de aula, principalmente na questão de linguagem e comunicação com os meus alunos. Mas hoje eu queria sentar e conversar com vocês sobre o que hoje eu, ao sentar e olhar lá para trás e lembrar daquele meu primeiro semestre como professora, o que eu hoje consigo reconhecer como isso aqui foi onde eu errei. E por que eu precisei desse distanciamento de 2 anos para isso? Porque realmente foi uma experiência muito traumática para mim, foi um choque de realidade assim muito forte. Eu cheguei a pensar várias vezes e por que eu tinha me formado naquilo, por que eu tinha decidido por essa profissão. Foi mesmo um momento para mim de chegar e falar: não, eu realmente quero isso para minha vida, eu realmente quero trabalhar nisso. E eu só consegui sentar e digerir essa minha primeira experiência como professora responsável da turma agora, quando a Monique começou a ter a primeira experiência dela em sala de aula. Porque quando eu vi as coisas que ela ia fazendo, as dificuldades que ela ia tendo e as coisas que ela não ia tendo tanto dificuldade, a gente começou a conversar e comparar as duas experiências. Porque a Monique, ao contrário de mim, ela viu eu passando pela minha experiência. Ela viu todas as dificuldades que eu tive, todas as vezes que eu quis desistir e todos os problemas que eu enfrentei. Então, muitas coisas erradas que eu fiz naquela época, ela já não fez. E muitas coisas das quais eu não tinha nem ideia, quando ela teve a primeira experiência dela, por ela já ter me visto passar, ela já estava preparada para aquilo. Então, eu acho que esse vídeo vai ser muito válido para muita gente que tá aí do outro lado, porque eu lembro que pelo menos quando eu passei por essa experiência, por eu estar bem perdida assim, eu queria muito conversar com qualquer pessoa que tivesse passado pelas mesmas coisas que eu e para entender quais foram essas dificuldades. E nem todo mundo tem uma sala de professores legais, onde você vai e pode sentar e conversar, e seus colegas vão ter tempo de sentar, conversar e passar a experiência deles para você e te aconselhar e tudo mais. Ainda mais pensando que o intervalo às vezes é 20 minutinhos e você não consegue estar ali com todo mundo. Então eu acho legal a gente ter esse vídeo aqui no YouTube pra gente poder conversar sobre isso. Então, sem mais enrola, já deixa seu curtir nesse vídeo, é super importante para ajudar o canal, compartilha com seus amigos da faculdade, do pessoal que tá fazendo estágio, para que eles já possam ir se preparando. Eu sei que a gente tá em 2020, que tá meio que tudo parado, mas a gente vai voltar à nossa rotina de sala de aula uma hora ou outra e eles vão precisar desse vídeo, tá bom? Então tá bom. A primeira coisa que é muito válida ser falada aqui é que todo mundo fala que professor trabalha muito. Todo mundo fala isso, mas você realmente não sabe o quanto um professor trabalha muito até que você seja esse professor trabalhando muito. Gente, de verdade, eu tinha uma rotina extremamente corrida quando eu tava na faculdade. Eu trabalhava 8 horas por dia, eu fazia faculdade à noite, eu me voluntariava no clube de desbravadores sábado e domingo, eu tinha toda a minha lição de casa para fazer, eu tinha todo o trabalho que o clube me dava. Então eu já tinha uma rotina extremamente pesada, mas nada se compara com a rotina que eu experimentei quando eu assumi as minhas primeiras turmas. E isso é super importante falar, gente, porque primeiro erro é você tentar abraçar o mundo, tá? Então, o que aconteceu? Meu primeiro emprego na área, eu aceitei algumas condições das quais eu não aceito mais hoje. Por quê? Porque eu já tenho mais experiência e eu já sei o quão ruim é isso. E naquela época, apesar de meio que saber que não era muito legal aceitar aquelas condições, eu aceitei porque eu queria muito ter aquela oportunidade que outras empresas não estavam me dando. Mas, por exemplo,
Algumas condições que eu aceitei que não são ideais e que dificultam muito o nosso trabalho, que já é bem trabalhoso. Eu aceitei substituir um professor que estava doente. Então, tecnicamente, era para ele ficar o primeiro bimestre fora. Então, ia ser coisa de 2 meses ali em sala de aula. Eu aceitei um trabalho sem carteira assinada. Não assinaram a minha carteira, o que foi muito difícil para mim. Por quê? Porque depois que eu saí da escola, eu não conseguia comprovar que eu tinha trabalhado lá, porque não estava na minha carteira. E isso dificulta bastante, principalmente para o PSS, tá? Porque assim, quando você vai até para uma outra escola particular, você pode colocar no seu currículo, mas o PSS ele pede essas comprovações. E você sabe, o PSS é por pontuação. Então, sem essa carteira assinada, era muito difícil de eu ter essa pontuação no PSS. Além disso, eu aceitei trabalhar a 2 horas de ônibus de distância da minha casa. Então eu acabava ficando 4 horas do meu dia apenas em ônibus. E isso é extremamente cansativo. Sem falar que eu peguei horário da manhã, porque eu tinha que seguir os horários daquele professor, porque quando ele voltasse, ele ia pegar as turmas, ele queria os horários dele. Então eu não pude escolher horários. Eu tinha que estar na escola 7 horas da manhã, porque 7h10 começava as aulas. Eu saía da minha casa às 5 horas da manhã. Eu dormia por noite umas 4 a 5 horas no máximo, porque eu tinha que dar conta de preparar as aulas. Então, assim, de todos os erros que eu cometi, muitos deles foram condicionados por essas condições que eram bem ruins. Trabalhar longe de casa, pouco horário de sono, uma demanda de trabalho muito grande, seguir coordenadas de outro professor. Por quê? Porque como esse professor iria voltar, eu não fiz plano de aula, eu tinha que seguir o plano de aula dele. Eu tinha que usar os slides dele também. Então, isso complicava bastante, porque só quem já usou o slide de outra pessoa para dar uma aula sabe o quão perdida a gente fica lá, por mais que a gente estude antes o slide. E olhando para trás, eu acho que uma das coisas que dificultaram bastante esse meu trabalho nessa minha primeira experiência foi a questão dos meus estágios da faculdade. Eu fiz 4 semestres de estágio e todos eles foram maravilhosos. Gente, eu já ouvi cada história do povo fazendo estágio, mas de verdade, todos os meus estágios foram perfeitos. Eu peguei professores muito bons que me auxiliaram, que me ajudaram, que escolheram as suas melhores turmas para me dar, que estavam ali por mim, que me ajudaram muito mesmo. Só que isso acabou sendo um problema depois. Não foi um problema quando eu estava na faculdade, mas foi um problema depois. Por quê? Porque eu cheguei na sala de aula sendo professora responsável sem ter nenhum tipo de experiência com conflito em sala de aula. E eu fiz 4 estágios, mas eu nunca tinha passado por nenhum tipo de conflito. Por quê? Os professores sempre me colocavam nas suas melhores turmas, para que eu pudesse ter boas experiências. Mas eu cheguei em sala de aula, tendo que lidar com uma realidade diária de professor, que são os conflitos em sala de aula, sem saber como fazer. Eu não vou falar muito sobre isso, tem um vídeo inteirinho falando só sobre isso aqui. Aperta aqui no card caso você não tenha visto, se você quiser saber como que eu aprendi a lidar com esses conflitos em sala de aula. Então, por causa dessa falta de sono, falta de tempo, muito tempo em ônibus, eu acabava ficando na escola para preparar as minhas aulas. Então, eu tinha períodos de 6 a 7 horas por dia para dar conta de preparar as aulas. Porque eu tinha 10 turmas de 4 anos diferente cada uma delas. Eu tinha que preparar uma média de 8 a 10 aulas diferentes por semana. Eu sei que pode parecer pouco, mas você precisa lembrar que o planejamento de uma aula, ele é um processo criativo. Então, você precisa de tempo para pensar como que você vai aplicar aquela aula, como que você vai fazer para que o aluno absorva aquele conteúdo e para que ele pratique aquele conteúdo de formas diversificadas. E você precisa de tempo para isso. Às vezes eu demorava 4 horas para fazer um slide para uma aula. 4 horas para uma aula. Eu tentava trazer para aquele slide o máximo de informação possível e como também trazer informações que conquistassem os meus alunos. Sem falar que como eu trabalhava numa escola particular e eu estava com o ensino médio e com o terceirão, você tinha toda a pressão em cima de você dar aula para um terceirão, porque é o carro-chefe da maior parte das escolas que tem ensino médio. Então, muitas vezes eu priorizava as aulas do terceirão
e deixava as aulas das outras turmas com menos qualidade. Eu tinha que fazer esse tipo de escolha, porque eu não tinha tempo para preparar todas as aulas. Então, por exemplo, terceirão sempre tinha slide. Os outros anos não. Os outros anos só tinham quando eu tinha tempo de fazer esses slides. Eu trabalhava, então, todo o período da manhã e à tarde eu ficava na escola para usar o computador da escola e eu ficava até 8 horas da noite na escola preparando as aulas do dia seguinte, para depois pegar 2 horas de ônibus, chegar em casa às vezes 10 horas, tomar um banho e cair na cama para levantar às 4 no dia seguinte. Isso fazia com que o meu cansaço e o meu esgotamento físico fosse tão grande que algumas falhas aconteciam. Por exemplo, errar na hora de dar nota para os alunos. Por exemplo, eu li o trabalho de 1 a 5, o trabalho vale 1,5. Em vez de escrever 1,5, eu escrevo 5 no trabalho, na nota final. Cara, isso dá um problema. Por quê? Porque você sabe que aluno copia trabalho, né? Ou copia partes. Mas o negócio é muito semelhante. E aí ele pega o trabalho dele valendo 5, pega o trabalho do coleguinha dele, que é super parecido, e aí ele fala assim, tá, eu tirei 1,5, por que esse aqui tirou 5 e eu tirei 1,5? Aí você tem que sentar, ler o trabalho e você vê, realmente cometi um erro? Porque daí o aluno não fala com você, o aluno vai lá na pedagoga, mostra o trabalho, daí você tem que sentar com a pedagoga e falar que você errou, e aí tem que conversar com o aluno, e aí dá mó dor de cabeça. Então, isso já aconteceu comigo. O que eu indico para evitar ao máximo que esse tipo de coisa aconteça? Separar os trabalhos. Fazer montinhos enquanto você estiver corrigindo. Esse aqui é parecido com esse aqui é parecido com aquele. E só depois que você separar quais são os níveis do trabalho, né? Ou, esse aqui copiou exatamente desse aqui, esse aqui copiou desse, esse aqui copiou desse. Aí você dá nota em todos, que assim você evita. Por quê? Porque muitas vezes no processo da correção você esquece qual foi a nota que você deu e depois você tem que voltar lá naquele bolo de trabalho corrigido para achar o trabalho que parece com aquele para dar a mesma nota. Só que nisso você tem que reler aqueles trabalhos, entende? Então, se você vai separando eles em bolinhos, ó, esse é parecido com esse é parecido com esse, para no final dar a nota, porque daí você dá a nota igual, e aí você consegue ter esse processo avaliativo. O mesmo acontecia com as questões discursivas de provas. Elas não eram tão iguais como as respostas de trabalhos, porque eu ficava cuidando para que o aluno não colasse, mas ainda assim eu não sabia como avaliar a resposta de um aluno numa questão de prova, onde eu tinha a mesma pergunta para vários alunos e todos eles iam responder a mesma pergunta de formas variadas. Então, como encaixar cada um deles em uma nota? Isso também é difícil. Então, para mim, o método mais fácil que eu achei até hoje é pegar a primeira questão discursiva, ler todas as provas da primeira questão discursiva. Porque eu fazia antes o quê? Eu corrigia prova por prova. Só que fazia com que eu perdesse essa memória nas próximas provas. Qual foi a nota que eu dei mesmo? Isso aqui apareceu. Eu acho que eu já li isso antes. Sempre vai acontecer. E aí você não sabe mais como dar. E aí tem essas diferenças. Porque os alunos vão sim comparar. Principalmente se eles estão no ensino médio, eles vão fazer essa comparação de notas. Acho que outro erro que é muito válido falar foi os problemas que eu tive com a pedagogia. Por quê? Porque como eu trabalhava numa escola particular, eu tinha muita questão do pedagogo chegar para mim e falar, você tem que dar nota para esse aluno. Claro que ele não falava assim, mas era o que ele queria dizer. Ele queria dizer que era a minha culpa que o aluno não estava com nota, porque se eu desse nota, o aluno teria nota e ele não teria problema com os pais. Porque você concordando ou não, a escola particular ele é um comércio, o aluno é um cliente e a gente ali é só um atendente, digamos assim. É claro que como eu estava no meu primeiro emprego, eu achava isso um absurdo. Eu achava completamente injusto, ainda mais porque você compara, né? Você fala, não, mas tem aquele aluno que tá estudando, que tá tentando e não consegue nota, e aí você quer que eu dê nota para esse aluno aqui que não tá fazendo nada? E isso não entrava na minha cabeça. E eu acho que um dos motivos que naquela época eu tinha muita dificuldade de lidar com isso, com esses pedidos de dar notas para alunos, era a questão de que muitas vezes a gente trata os nossos alunos e os alunos nos tratam como inimigos. Os alunos sempre falam assim, o professor que não me deu nota, não fui eu que não estudei, é o professor que não me deu nota, é o professor que dificultou o meu aprendizado. E a gente olha para o aluno e fala assim, você que não conquistou a sua nota, você que não estudou o suficiente.
E eu tinha muito disso naquela época. E, sinceramente, hoje eu olho e penso, não vale o desgaste. Por quê? Porque o sistema de aprovação das escolas hoje, que é a prova e é o trabalho, ele não é um sistema de aprovação que é para todo mundo. É para quem consegue fazer prova, é para quem consegue responder questões discursivas e questões de marcar X. Não é todo mundo que tem essa habilidade. Não são todos os alunos que conseguem fazer isso. Eu tinha vários alunos, e até hoje tenho, que vão muito bem em provas, mas eu tenho vários alunos que têm o conteúdo, que sabem falar sobre, que sabem conversar comigo, mas que na hora da prova e do trabalho não conseguem colocar no papel. Não é porque eles não estudaram, é só porque não é um método avaliativo que abrange, que abraça todo mundo. Então, hoje, eu não tenho mais essas questões. Hoje, se um pedagogo pedir para mim dar nota, eu dou. Na verdade, antes mesmo dele pedir, eu já crio mecanismos de fazer com que esses alunos consigam notas de outras formas. Por quê? Porque realmente a prova e o trabalho, eles não são meios de avaliação que abraçam todo mundo, que todo mundo consegue ir bem. Só que para você fazer isso, você precisa de tempo, coisa que naquela época eu não tinha tempo para criar essas outras formas de avaliação. Sem falar que tem várias escolas que não te deixam também, né? Você fica restringido, nota é só de trabalho, só de prova. Então tem isso também. Mas naquela época eu não tinha tempo hábil. Eu tinha vários alunos especiais em sala de aula. Eu tinha muitos alunos. Eu tinha só uma pasta com, acho que eu tinha mais de 30 alunos, cada um com um laudo diferente. Eu tinha alunos com autismo, eu tinha alunos com TDAH, eu tinha alunos com dislexia, eu tinha alunos com várias especificidades diferentes. E aí é o complicado. Por quê? Porque eu não tive aulas, por exemplo, na minha faculdade, de realmente como preparar esses materiais. Eu acho que é uma coisa que está mudando agora, mas na época que eu me formei, não era algo que a gente tinha uma matéria só para falar disso, como preparar esse tipo de material para esses alunos. Eu tenho uma amiga que é formada nessa área de educação especial, a Sabrina. Beijo, Sá. E eu aprendi muito com ela, mas foi pós essa minha experiência. Depois que eu me choquei bastante com esses meus alunos, porque eu não sabia o que fazer com eles, eu não tinha muito tempo para pesquisar e quase nenhum tempo para preparar esse material, que quando eu conheci ela, eu falei, me ajuda, me socorre, para que quando eu tenha essa experiência de volta, eu consiga dar conta desses meus alunos, para que eles não fiquem jogados lá no canto da sala de aula sem nenhum tipo de atenção, sem nenhum tipo de recurso. Eu tentava dar uma atenção para eles em sala de aula, chegar, conversar, perguntar se eles tinham alguma dificuldade, tentar explicar diretamente para eles e tal, mas eu não tinha nenhum tipo de preparo para estar em sala de aula com eles, para que eles tivessem a atenção que eles necessitavam. Além disso, outros problemas que eu enfrentei foi colocar a didática na prática. Por quê? Porque você recebe muita aula de didática na faculdade, mas muitas delas é teoria. Ah, porque você tem que incluir o seu aluno, mas não te dizem como incluir. Ah, porque você tem que trabalhar com a realidade dele, mas não te dizem como, não te ensinam como fazer isso. Então, você vai meio que batendo a cabeça na parede tentando fazer isso. Então, por exemplo, como eu tinha as aulas específicas que eu tinha que dar todo dia, os materiais do professor que eu estava substituindo, que eu tinha que usar, eu me pegava muitas vezes pensando, meu Deus, eu tenho que passar esse conteúdo, porque senão na prova eles não vão dar conta, eu tenho que ficar... E minha cabeça ficava fixada no conteúdo. E qual que é o problema disso? O problema é que eu deixei muitas coisas passarem. Por exemplo, eu fazia os slides, eu trazia fotos, eu trazia música, eu trazia vídeos, eu pensava sempre em trazer materiais diversificados para que os alunos prestassem atenção. Mas eu acabava reproduzindo as aulas que eu tive dos meus professores na faculdade. E eu não sei vocês, mas eu amava os professores da faculdade, mas não era muito didático. Por quê? Porque era aquelas aulas de 3 horas seguidas, com o professor lá falando, mostrando conteúdos diversificados. Mas eram 3 horas de fala. Quando eu cheguei em sala de aula, foi isso que eu reproduzi, porque foi isso que eu tive minha vida inteira, mesmo na escola. O professor chega, abre o slide e fala, acabou a aula, vai embora. Então, o que acontecia? Eram aulas extremamente expositivas, sempre. Eu tentava trazer assuntos diferentes, materiais diferentes, mas era basicamente
expositiva naquela época, então não sobrava tempo, por exemplo, em sala de aula para fazer exercício. O primeiro bimestre inteiro eu não fiz exercícios em sala de aula, eu não passei exercícios para os meus alunos, eu não usava o livro didático, porque como eu tinha o slide do professor e o plano de aula, eu acabava usando o quê? Os slides do professor, e eu não fiz meus alunos abrirem um livro didático em nenhum momento. E isso é muito ruim. Por quê? Porque eles chegaram na prova sem ter a mínima ideia de como seriam as minhas questões de prova. Porque eles não tinham feito questões. Em nenhum momento, durante um bimestre inteiro. Eles tinham apenas as anotações que eles faziam se eles quisessem fazer. Eles tinham os slides que eu disponibilizava para caso eles quisessem estudar. Eu fazia um roteirinho de estudo para eles, os temas que iam cair nas provas, mas eles não sabiam responder questões, porque eu não passei nenhuma questão para eles. Porque eu ficava muito preocupada com o conteúdo. Então, isso eu acho que é extremamente importante. O conteúdo não é tão importante, você não precisa passar ponto a ponto do que vai cair em sala de aula. Você pode trabalhar vários pontos em questões. Você pode deixar várias coisas, em vez de falar de forma discursiva, colocar numa questão e mandar eles pesquisarem. Ah, você não consegue responder essa questão? Eu não falei em sala de aula? Então pesquisa, tá aqui o nome, tá aqui os dados, vai lá e pesquisa. O que aconteceu aqui? Para você poder responder nessa questão. Entende? E eu acho que a coisa mais engraçada e mais estimulante e mais legal que aconteceu comigo foi quando uma aluna minha do 9º ano chegou para mim, a menina de 13 anos, chegou para mim e falou: prof, no segundo bimestre, ela chegou para mim e falou assim: ó, prof, ela tinha ido muito mal no primeiro bimestre, e aí provavelmente acho que ela chegou em casa, conversou com os pais falaram para ela chegar e falar comigo, né? E aí ela chegou para mim e falou assim: ó, prof, eu preciso de uma ajuda sua. Eu não consigo prestar atenção nas suas aulas. Aí eu, ok, tá bom, o que você precisa que eu faça? Como que eu posso te ajudar? Aí ela chegou pra mim e falou assim: professora, eu preciso que você desenhe. Aí eu falei: mas para que desenhar? Eu já tenho as fotos, eu trago foto de tudo para que vocês possam ver dela. Não, professora, você não tá entendendo. Eu preciso que enquanto você estiver falando, você vá desenhando no quadro. Aí eu falei assim pra ela: mas como assim desenhar? Eu não sou boa, eu não sei desenhar. Aí ela falou assim: não, professora, não precisa ser muito bom, ó. Ela pegou meu canetão e foi pro quadro e fez assim: ó, professora, por exemplo, se você estiver falando da guerra, você pode falar assim: ó, porque daí tava aqui o pessoal dos Estados Unidos, aí você desenha os Estados Unidos aqui. E aí eles pegaram e foram lá pra Europa. Aí você desenha a Europa. Ela fez exatamente assim. Então, professora, eu só preciso que você faça assim, ó, os bonequinhos, andando, indo, pra que a minha cabeça assimile. Eu lembro que eu ri, e eu falei assim, mas eu desenho muito mal, os alunos vão me zoar dela. Não, professora, eu realmente preciso que você faça isso. E aí, eu comecei a fazer. Foi muito difícil pra mim no início. Extremamente difícil pra mim no início. Mas foi uma coisa que uma aluna minha chegou e falou assim: professora, eu realmente preciso disso pra aprender. E aí eu comecei a fazer só naquela turma, e aí eu tinha muita dificuldade de lembrar que eu tinha que desenhar, então ela sentava na frente e ficava: vai, professora, vai pro quadro, vai pro quadro. E aí eu ia e tentava desenhar, e aí, claro, os alunos começavam a brincar, a zoar como que eu desenhava mal e tal, mas com o tempo foi virando uma prática. E isso é super importante, porque tem muitos alunos que são visuais, e eles precisam desse caminho. Às vezes a gente vai atrás desses recursos das mídias digitais e que dão muito trabalho para você pesquisar, e às vezes com um desenho bobo você consegue resolver isso. Duas coisas super importantes para falar sobre isso, sobre essa experiência dessa minha aluna. Primeiro, nem todos os alunos vão chegar para você e falar. Segundo, quando eles chegarem e falarem, ouça, eu sei, é muito difícil. Foi uma experiência assim bem conflitante para mim, uma menina de 13 anos chegar para mim e tentar me ensinar a dar aula. Mas realmente eu tava precisando aprender. Por quê? Porque eu tava tão focada em um negócio, em um objetivo, que eu esqueci todo o resto. Então eu precisava que ela viesse e me lembrasse: olha, isso aqui é mais importante. Eu acho que o principal, assim, de eu fazer esse vídeo é lembrar que você vai errar no seu primeiro emprego. O seu primeiro emprego é para você errar e é para você aprender com seus erros. É para você conseguir digerir tudo isso, todas essas informações, todo esse fluxo de trabalho que você não está acostumado, todas essas experiências, e para você
aprender a amar essa profissão. E você precisa lembrar que professor não estuda só aqueles 4 anos da faculdade. Professor estuda a vida inteira. E não estuda apenas o conteúdo, porque na faculdade eles batem muito no conteúdo específico. A maior parte das faculdades deixa de lado as aulas de didática. São as que eles menos dão atenção. E aí a gente recebe muito conteúdo específico. No meu caso, história, no seu caso, talvez matemática, física e tal. E você foi para a faculdade por causa desse conteúdo específico. Mas no seu trabalho, como professor, você vai precisar mais da didática do que do conteúdo específico. Você vai precisar reservar mais tempo para que o aluno aprenda do que para que você passe para ele conteúdo. Porque quando seus professores dizem para você lá naquela aulinha de didática que você não é só uma boca que fala, que você não é só alguém que reproduz um conteúdo, você é um auxiliador. E auxiliador é abrir mão, muitas vezes, desse controle em sala de aula, dessa narrativa em sala de aula e deixar com que o aluno produza. Só que para o aluno produzir, você vai ter que ensinar ele a fazer essa produção. Mas ele não tem só você como professor, você não é o primeiro professor a passar na vida dele. Então ele já vai ter tido outras experiências e muitas vezes ele já se conhece para saber o que funciona melhor para ele também. Qual que é o meio que ele aprende mais rápido. E você está disposto a abrir os ouvidos e ouvir a necessidade dos seus alunos e a aprender com eles. É complicado. Pega o seu orgulho e esmaga. Mas traz aprendizado, traz crescimento, traz nota e traz alunos passando no final de ano. Eu acho que é isso. Se você ficou aqui até agora, muito obrigada. Não esquece de dar um joinha e compartilhar com todos os seus amigos. E coloca aqui também qual foi o seu erro. Quais foram os erros que você cometeu ou que você está cometendo agora como professor iniciante. Ou às vezes até como professor iniciante de aula EAD, né, gente? Porque ô santa coisinha difícil de se fazer, tá bom? Então, até a próxima quinta. Beijinhos. Tchau.